Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Luiz Gustavo. Hoje nesse vídeo a gente vai comentar, vamos conversar um pouquinho sobre a prova de Direito Administrativo do concurso público do Tribunal de Justiça de São Paulo, feito para o cargo de escrevente técnico judiciário. Tá? O que a gente pode dizer, pessoal, de uma maneira geral, fazendo uma análise mais abrangente, das características gerais deste concurso público, deste exame, especificamente na disciplina de Direito Administrativo? A gente pode verificar que a VUNESP se manteve, via de regra, fiel ao estilo dela, que é fazer cobrança, cobrar do candidato o conhecimento de texto de lei. Isso aí já, historicamente, é um dos estilos que caracterizam bem a banca VUNESP, realmente cobrar a literalidade de texto de lei. Vamos verificar que praticamente todas as questões seguem essa linha mestra, uma dessas características da banca que a gente já conhece. Contudo, a gente nota que a VUNESP, de uns tempos para cá, vem abordando, principalmente os enunciados das questões, com mais historinhas, digamos assim, né? Não é uma coisa curta e grossa, simplesmente cobrando diretamente, a lei tal diz isso, pum, e elenca as 5 alternativas. Agora ela está começando a exigir um pouquinho mais de raciocínio do candidato, e não apenas fazer essa cobrança mais direta, mais seca. Então a gente vai verificar que algumas questões contam mais historinhas, mas a gente vai ver que em linhas gerais a banca se manteve fiel ali às características dela, quando a gente compara esta prova com outros exames promovidos também pela banca VUNESP, tá? Bom, pessoal, vamos começar então. Tá aí, escrevente técnico judiciário, prova objetiva, vamos tratar aqui especificamente de direito administrativo, tá? Questõezinhas que foram cobradas, 7 questões no total, especificamente abordando a Lei 10.261, a Lei Estadual 10.261, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais, e também a Lei Federal 8.429, Lei de Improbidade Administrativa. A primeira questãozinha, estamos trabalhando com um modelo de prova, em que esta questão, a direito administrativo, se inicia na questão 52. Nessa primeira questão, a gente tem o seguinte: escrevente técnico judiciário apresenta recurso de multa de trânsito recebida por seu esposo perante o Departamento de Trânsito do Estado de São Paulo. De acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo, a conduta descrita é: primeira coisa, pessoal, que a gente raciocina, veja que a circunstância do enunciado, a gente tem uma servidora do TJ, uma escrevente técnico judiciário, e ela está peticionando, provavelmente irá peticionar um recurso de multa recebido pelo cônjuge, pelo esposo, perante o DETRAN. Então, a gente afasta aqui de cara a possibilidade de ter havido, por exemplo, o crime de advocacia administrativa. Ela não está fazendo uso do seu cargo para defender interesses particulares. Ela simplesmente está peticionando, inclusive em outro órgão, qual seja DETRAN, nem se trata do TJ, que é o órgão que a servidora obviamente é ligada, então outro órgão, então a gente afasta aí, para não confundir também, para vocês terem bem claro isso, que a gente não estamos a tratar do crime de advocacia administrativa, tá? Então estamos presos aqui ao Estatuto dos Funcionários Públicos Civis, até porque é o conteúdo mesmo de direito administrativo, seria de matéria de direito penal, em se pensando no crime de advocacia administrativa, tá? E aí a gente tem as seguintes alternativas, vamos lá. Essa conduta, na alternativa A diz assim pra gente: ela é proibida, pois o funcionário público pode exercer o direito de petição perante quaisquer repartições públicas, mas somente em nome próprio, não podendo representar terceiros. E aí, pessoal, quando a gente vai lá nos artigos, a gente tem principalmente os artigos 242 do Estatuto e o 243, que fala ali, tratam das proibições, dos servidores públicos estaduais, tá? A gente tem aqui o 242, vamos pular para o 243 e a gente verifica aqui no inciso 9 o seguinte, vejam só, o servidor é vedado ao servidor, o 243 também trata de proibições, então o servidor não pode se constituir procurador de partes ou servir de intermediário perante qualquer repartição pública. Então veja, qual é a regra geral? De fato, o servidor público não pode ser procurador, ou atuar como intermediário perante qualquer repartição pública. Essa é a regra geral. Porém, a gente tem a exceção, exceto quando se tratar de interesse de cônjuge ou parente de até segundo grau. Tá? E aí a gente tem um gráfico aqui que ilustra qual seria um parente de segundo grau. Seria o irmão, por exemplo. Então, de primeiro grau, claro, o servidor pode
representar, né, ou servir como intermediário, como preferirem, né, porque é um parente de primeiro grau, e também os irmãos, né, que é um parente de segundo grau. Os irmãos são parentes de segundo grau. Até aí tudo bem. Além disso, claro, outros laços familiares, né, além de segundo grau, não poderiam, né, o servidor não poderia ser constituído como procurador, né. Então é isso. Então o inciso 9º fala, regra geral, não pode ser procurador, contudo, a exceção a gente tem aí se tratando de interesse de cônjuge ou parente, tá? Então, pessoal, com isso a gente afasta a alternativa A, né, do nosso universo, porque a alternativa A fala que somente nome próprio. A gente já viu que existe esta exceção do 243, tá? Então, a alternativa A a gente tira aí, não vai ser o nosso gabarito. Na B a gente tem, indiferente ao estatuto, que nada prevê em relação à possibilidade do funcionário público peticionar em nome próprio de terceiros perante repartições públicas. Vimos que nada a ver. O estatuto prevê sim, inclusive fazendo essa exceção para esses parentes mais próximos, tá? Então a alternativa B também está fora. Na C de casa a gente tem permitida, pois o funcionário pode excepcionalmente, então veja aí que a alternativa está considerando a exceção, né, que a gente ressaltou agora há pouco, ser procurador ou servir de intermediário perante qualquer repartição pública, quando se tratar de interesse de cônjuge ou parente até segundo grau. E aí matamos, né, seria realmente a alternativa C, que reproduz praticamente aquele dispositivo, aquele inciso do 243 que a gente projetou agora há pouco, tá? Seria a alternativa correta, mas vamos continuar analisando as demais. Permitida, pois o estatuto expressamente permite que o funcionário público exerça o direito de petição em nome próprio ou de qualquer terceiro. E aí, pessoal, o erro principal está aqui, né? Qualquer terceiro. A gente já viu que ele pode peticionar em nome próprio, isso tranquilo, aliás, não só ele, como qualquer cidadão pode peticionar em nome próprio. Porém, ao servidor público, né, a gente viu que excepcionalmente ele pode representar parentes mais próximos, de até segundo grau. Tá? Então não é qualquer terceiro neste caso aqui. Então a alternativa D também está fora. Beleza? E aí a gente fica então com a alternativa, né? Agora a gente seguindo na nossa leitura, a conduta do servidor seria proibida, pois o funcionário público é vedado peticionar perante qualquer repartição pública. A gente já pode parar a leitura por aqui, né? Nada a ver, a gente sabe que qualquer cidadão, enfim, pode peticionar, incluindo o servidor público, que, claro, é um cidadão também, não é mesmo? Então, aí a gente fica, né, só para reforçar o artigo 239, tá? Reforça essa questão que é assegurada a qualquer pessoa o direito de petição contra ilegalidade, abuso de poder e defesa de direitos. Então, independentemente, o artigo fala em pessoa, não se fala em funcionário público ou não, tá? Então, aí a gente fica com a alternativa C, de casa, que realmente é a correta para essa questão bastante tranquila, mas veja que ela exige realmente conhecimento da literalidade da norma. Não tem como, é o estilo da VUNESP mesmo, tá? Passando agora para a questão 53, vamos dar uma lidinha no enunciado. Dentre os deveres estabelecidos pelo Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo, encontra-se previsto expressamente o dever de. E aí, passando então a leitura das alternativas, na A a gente tem: o servidor público deve estar em dia com as leis, regulamentos, regimentos, instruções e ordens de serviço que digam respeito às suas funções. Pessoal, quando a gente vai diretamente ao artigo 241, né, que ele inicia ali a parte do estatuto que cuida especificamente dos deveres dos funcionários públicos, dos servidores públicos, a gente vai verificar, né, tá aí desde o inciso 1º, a gente tem nesse slide os principais, todos os incisos que estão previsto lá no 241, quando a gente vai para o inciso 13, vejam só, estar em dia com as leis, regulamentos, tá aqui, deixa eu destacar para vocês, vejam o inciso 13, estar em dia com as leis, regulamentos, regimentos, instruções e ordens de serviço que digam respeito às suas funções. Então vejam que esse inciso 13 é a literalidade, é um copia e cola, né, que a banca fez desse inciso. Então, naturalmente, a alternativa A é a nossa alternativa correta, não tem discussão. É realmente uma literalidade da norma. Lendo com calma aí as demais alternativas, né, a gente tem na B: levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da primeira autoridade com a qual tiver contato. Talvez o candidato possa ter ficado em dúvida nessa questão, porque aqui, se a gente verificar no inciso... Cadê onde é que estava mesmo? Desempenhar... Aqui, é o inciso 5º, pessoal, desculpa.
representar aos superiores sobre todas as irregularidades de que tiver conhecimento no exercício de suas funções. Então, veja, representar aos superiores, tá? Aí tem esse jogo de palavras que a banca faz, né, para pegar o candidato um pouco mais desatento, enfim, que não tenha memorizado, digamos assim, a lei. Então, ela fala representar aos superiores. Quando a gente volta lá para a alternativa, ela está falando, né, da primeira autoridade com a qual tiver contato. Não é bem a primeira autoridade, né? Em si tem que seguir aí a cadeia hierárquica, tá? Então aí seria a autoridade, né, dentro daquela cadeia hierárquica a qual o servidor está vinculado e não a primeira autoridade com a qual tiver contato, tudo bem? Então esse joguinho aí faz com que a alternativa B esteja incorreta à luz do artigo e dos dispositivos que nós acabamos de visualizar. Na C de casa a gente tem assim, o dever de cumprir as ordens superiores, mesmo quando manifestamente ilegais, cabendo, nesse caso, todavia, representar contra elas. Pessoal, ordem manifestamente ilegais, isso é uma coisa que a gente aprende lá no direito penal, inclusive não devem ser cumpridas, elas não podem ser cumpridas, tá? Então, não se cumpre ordens manifestamente ilegais, tá? Claro, em havendo ordens manifestamente ilegais, o que vai acontecer? O servidor não cumpre e ele representa aquela autoridade que emitiu essas ordens manifestamente ilegais, tá? Isso está previsto no inciso 2º aqui do artigo 241, que a gente tem lá, cumprir as ordens superiores, representando quando forem manifestamente ilegais, tá? Então, claro, qual é a regra geral? Cumpre-se a ordem dos superiores hierárquicos, isso tranquilo. Contudo, se tratam de normas manifestamente ilegais, o servidor não cumpre e, além de não cumprir, ele deve representar, né? Então, é um dever do servidor fazer isso, tá? Então, aí, a C está errada porque a gente não cumpre ordens manifestamente ilegais. Na D, a gente tem prestar ao público em geral as informações requeridas no prazo máximo de 48 horas. Pessoal, essa previsão, ela não existe neste Estatuto Estadual Paulista, na Lei 10.261, mas a lei que se preocupa com esse tipo de questão abordada na alternativa D, com esse tipo de situação, é a Lei de Acesso à Informação, né, que é a Lei Federal 12.527. Né? Então, nada a ver, a alternativa D está fora, porque isso não está expressamente no Estatuto, tudo bem? Aí, a alternativa E, a gente tem atender com urgência e preferência, expedição de certidões requeridas para defesa de direito. Pessoal, a gente até pode parar a leitura, porque, veja, onde a gente tem no inciso 11, atender prontamente com preferência, sobre qualquer outro serviço, requisições de papéis, documentos, informações ou providências que lhe forem feitos pelas autoridades judiciárias ou administrativas, tá? E não para atender direitos aí, ou situações de interesse pessoal, tudo bem? Que é o que a alternativa E traz para a gente, tá? E aí, pessoal, com isso a gente fica, então, com a alternativa A como sendo a correta. Passando para a questão 54, vejam só, né? Começamos aí com uma historinha seguindo essa, digamos, nova tendência da VUNESP, né? Considere a seguinte situação hipotética. Funcionário público comete erro de cálculo, o que leva ao recolhimento de valor menor do que o devido para a Fazenda Pública Estadual. A responsabilização prescrita pelo Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo, nesse caso, determina que... Então, vamos lá. Haja instauração de processo administrativo disciplinar e, comprovado o prejuízo, seja aplicada a pena de demissão, independentemente de ter agido o funcionário com má fé ou não. O grande problema dessa alternativa, pessoal, está aqui, ó. Ele está falando independentemente de ter agido o funcionário com má fé ou não, tá? Quando a gente vai lá no artigo 245, primeiramente o caput do artigo fala que o funcionário é responsável por todos os prejuízos que nessa qualidade causar a Fazenda Estadual. Tudo bem, a gente viu aqui que a gente está tratando de um erro de cálculo, né, que o servidor, esse funcionário público, cometeu. É um equívoco, tudo bem, e o artigo 245 fala, né, que o funcionário é responsável por eventuais prejuízos, pelos prejuízos que ele causar enquanto servidor público à Fazenda Estadual, né, por dolo ou culpa devidamente apurado. Caracteriza-se especialmente a responsabilidade, né, dentro ainda do 245. A gente, olhando lá no inciso 4º desse artigo, a gente tem, por qualquer erro de cálculo ou redução contra a Fazenda Estadual. Então, veja que o erro de cálculo, sim, ele vai responder, ele vai ser responsabilizado, né? Mas, se a gente dá uma olhadinha no artigo 248, parágrafo único, né, e, fazendo parênteses, pessoal, esse dispositivo aqui
na apostila do NEAF estava bem em evidência, né, bem em destaque, tá? Então, o candidato que estudou pela nossa apostila, com certeza deve ter visto que esse dispositivo do conjunto, né, das previsões do Estatuto dos Servidores, esse dispositivo estava em destaque, tá? Justamente até porque é uma diferenciação, é uma pegadinha, digamos, que o Estatuto prevê. Ele fala, né? Não tendo havido má-fé, será aplicada a pena de repreensão e na reincidência de suspensão. Então veja que é sim importante a gente verificar se houve ou não má-fé, né? Então por isso a alternativa A fica errada, a gente excluiu a alternativa A, não é a correta, porque ele está falando, né? Independentemente de ter havido má-fé. Então aí a gente esquece a alternativa A. Na B, está falando, o funcionário seja obrigado a repor de uma só vez a importância do prejuízo causado sem prejuízo das sanções penais cabíveis. Pessoal, não é bem assim que funciona. A reposição de uma só vez, se a gente der uma olhadinha no artigo 247, diz o seguinte, nos casos de indenização à fazenda estadual, o funcionário será obrigado a repor de uma só vez, olha só os casos, tá? Alcance, desfalque, remissão ou omissão. Né? Aqui a gente está, o enunciado da questão traz para nós, né, trouxe para nós, que foi um equívoco, foi um erro de cálculo, tá? Então não se trata de nenhuma dessas 4 situaçõezinhas aqui nesse mnemônico roda, né, abordadas aqui pelo artigo 247, tá? Então não sendo isso, então a gente já afasta essa situação, né, que está exposta na alternativa B, de que essa reposição seria feita de uma só vez. Então não há necessidade de ser feita uma só vez, porque não é uma daquelas 4 situações no dispositivo que a gente acabou de visualizar. Então esqueçam também a alternativa B de bola. Na C de casa a gente tem o valor do prejuízo seja apurado e descontado do vencimento ou remuneração mensal, não excedendo o desconto a 30% do valor desse. Pessoal, mais uma regrinha, a gente volta para aquele slide que nós estávamos agora. Fora desses casos, vejam o artigo 248. Poderá ser descontado do vencimento ou remuneração, né? Esse desconto não deve exceder a 10ª parte, ou seja, 1/10 do salário do servidor. Então, vai fazer o desconto no salário do servidor, há que se observar essa regrinha aqui. Você só pode descontar até 1/10 do salário do servidor. Em claro, não sendo, né, o caso de uma só vez, né, se tratar dessas 4 circunstâncias. Este enunciado deste teste não é isso, então, consequentemente, se houvesse desconto, ele não poderia exceder 10ª parte, tá? E não seria de uma só vez, independentemente de valores ou qualquer coisa assim, tá? Então também a gente afasta aí a alternativa C de casa, tudo bem? Então esses 30% aqui indicados na alternativa estão equivocados, tá? Na D de dado, não tendo havido má-fé, seja aplicada a pena de repreensão e na reincidência a suspensão. A gente viu, pessoal, logo no início deste teste, que a gente conversou desse teste, o artigo 248, né, que a gente vai ver é realmente o que dá sustentação aí à nossa resposta, a alternativa D de dado, que é o gabarito, tá? Ele, por si só, mata a questão e praticamente também é o Ctrl+C, Ctrl+V, mantendo a tradição da VUNESP de cobrar disposição expressa da lei, né, bem a redação que a lei prevê, tá? Então, a alternativa D é a correta. Na E a gente tem, seja o caso remetido aos juízos civil e criminal, aguardando a resolução de ambos para decidir acerca da conduta administrativa cabível. Pessoal, isso aqui, sempre que vocês visualizarem alternativas que dizem respeito a isso, tenham muito cuidado, porque as 3 esferas, civil, criminal e administrativa, são independentes. É possível que uma pessoa seja responsabilizada e responda 3 processos simultaneamente, todos independentes entre si, tá? E então não é o caso que a alternativa E se equivoca quando ela diz que a gente precisa aguardar a resolução no juiz, na esfera civil, na esfera criminal, para poder dar andamento ao processo administrativo. Não é o caso, tá bom, pessoal? Então, é a famosa independência das instâncias, a independência das esferas, tudo bem? Então, a alternativa D é a correta aí para a questão 54, tá? Passando agora para a questão 55, vamos dar uma lidinha. Determinada a instauração de sindicância ou processo administrativo, ou no seu curso, havendo conveniência para a instrução ou para o serviço, poderá o chefe de gabinete, por despacho fundamentado, ordenar o afastamento preventivo do servidor quando? Né? Aí, pessoal, mais uma questão que cobra realmente literalidade do artigo, né, do estatuto, né, conhecimento da letra da lei. Essa questão do chefe de gabinete, né,
está previsto lá no artigo 266, artigo 266, né? Expressamente fala aqui, né? Poderá o chefe de gabinete, por despacho fundamentado, ordenar as seguintes providências. Dentre essas providências, a gente tem aí a questão do afastamento preventivo do servidor, tá? Quando recomendar a moralidade administrativa ou apuração do fato. Aí veja, pessoal, isso daqui, essa informação aqui, ó, do sem prejuízo de vencimentos, né, eu quero dizer, então, sem prejuízo de vencimento, vai te auxiliar a eliminar algumas alternativas, porque várias alternativas falam com prejuízo de vencimentos, com prejuízo de vencimentos. Não, pessoal, é sem prejuízo de vencimentos, tá? Por até 180 dias, esse afastamento do servidor, prorrogáveis, inclusive, uma vez por igual período, tá? Para fazer aquela apuração dentro do processo administrativo que foi aberto, tá? Então, vejam, sem prejuízo de vencimento, 180 dias. São aí os dois dados importantes que a gente precisa levar para a resolução dessa nossa questão, tá? Voltando lá para a alternativa, fala, né? Despacho fundamentado quando houver, do servidor quando houver alcance, desfalque, remissão ou omissão em efetuar recolhimento com prejuízo de vencimentos ou vantagem. Aquilo que eu comentei com vocês, ó, esqueçam essa questão do com prejuízo de vencimentos, tá? Por até 90 dias também o prazo é errado, tudo bem? Não é aquilo que a gente acabou de ver. B, necessário para apuração do fato com prejuízo de vencimentos ou vantagens, também está equivocado, tá? Pelo prazo improrrogável de 180 dias. O prazo até está correto, fim do qual o funcionário automaticamente retornará ao cargo em função. Essa alternativa B tem esse equívoco aqui, né, do prejuízo de vencimento, embora tenha acertado os 180 dias, mas ela esqueceu também de mencionar a questão da moralidade, que a gente vai verificar, que nós verificamos que o texto da lei fala da questão da moralidade, e aí a gente afasta, então, a alternativa B. Na C, nós temos o seguinte: o fato apurado também foi previsto como crime no Código Penal, com prejuízo de vencimentos ou vantagens, por até 180 dias, prorrogáveis uma vez, por igual período. Também não é o que a gente encontra previsto no Estatuto, tá? Não existe essa previsão da alternativa C, a gente acabou de ver. Na D, houver suspeita fundada de prejuízo ao erário, sem prejuízo de vencimentos ou vantagens, por até 360 dias, prorrogáveis uma única vez por igual período. Então veja só, né, só retornando, na D, falou de novo, né, com prejuízo de vencimentos, isso também está equivocado. Na alternativa D, agora ele fala corretamente, né, sem prejuízo de vencimentos, mas ele está falando aqui, ó, 360 dias. Então a gente também exclui a alternativa D, tá? E na E, sim, ou recomendar a moralidade administrativa, né, reforçamos isso, ou a apuração do fato sem prejuízo de vencimentos ou vantagens, que é correto, a gente verificou no dispositivo da lei, por até 180 dias, esse é o prazo correto, portanto, então, a alternativa E é o nosso gabarito, tá? Eu só coloquei para vocês aqui, pessoal, um exemplo de quando a gente vai ter prejuízo de remuneração, prejuízo de vencimentos. Esse artigo não é do Estatuto da Lei 10.261, mas ele não estava previsto para cair no edital de vocês, dentro daquele universo de artigos previstos em edital. Mas eu estou trazendo só para vocês visualizarem uma circunstância em que há prejuízo da remuneração, tá? O servidor preso em flagrante, preventivo ou temporariamente, ou pronunciado, será considerado afastado do exercício do cargo, e aí sim, com prejuízo de remuneração, né? Nas outras hipóteses, a gente verificou que não há prejuízo de remuneração, tá? Só trouxe esse artigo para vocês visualizarem um caso em que o servidor público é afastado com prejuízo da remuneração, tudo bem? Só como curiosidade mesmo. Mas vimos aí que a alternativa correta é a E, tranquilamente, tá? Passando, pessoal, para a questão 56, suponha que o secretário da Fazenda de um estado qualquer, agora a gente, né, só fazer um corte aqui, a gente muda de assunto, né? Falávamos aí da Lei 10.261, vamos agora para a Lei de Improbidade Administrativa, Lei 8.429, tá? Continuando na leitura, suponha que o secretário da Fazenda de um estado qualquer da federação aceite exercer nas horas vagas, concomitantemente ao exercício do cargo público, atividade de consultoria a empresas sujeitas ao recolhimento do ICMS, tributo estadual. Nesse caso, à luz do previsto na Lei de Improbidade Administrativa, a conduta descrita pode ser considerada. Pessoal, aqui é o bom e velho conhecimento, a boa e velha decoreba que o candidato tem que ter em cima dos artigos 9º, 10
10A agora, né, um artigo recente que foi incluído, e 11 da Lei de Improbidade Administrativa, né, 9º, 10, 10A e 11. Está aqui. Pessoal, essa conduta, né, de que um servidor público, no caso um secretário, tenha feito consultoria ou qualquer tipo de assessoramento, né, a sujeitos que podem vir a ter a incidência de ICMS, como é o caso, a gente vai verificar que está no inciso 8º do artigo 9º. E aí é aquela coisa, tem que saber, pessoal, tem que decorar. Aliás, esses artigos aqui, 9º, 10 e 11, e 10A também agora, da Lei de Improbidade são, de longe, os que mais caem em prova. Aquelas situações que cada um deles, né, citam, são super importantes. É importante que o candidato realmente distingua, dado um problema prático, um caso concreto, pela alternativa, né, pelo enunciado da questão, melhor dizendo, é importante que o candidato, já de bater o olho, já sabe se estamos diante de uma circunstância de enriquecimento ilícito, que causa lesão ao erário ou que atenta contra os princípios da administração pública. Não adianta, o concurseiro tem que saber os artigos 9º, 10, 10A e 11 da 8429. Não tem como. E aí, como a gente falou, no inciso 8º está aqui, né? Aceitar emprego, comissão ou exercer a atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público. Então, claro, o caso concreto aqui, né, uma empresa que está sujeita a recolhimento do ICMS, obviamente, se o secretário municipal presta consultoria para ela, existe aí nitidamente um conflito de interesses e aí a gente está diante dessa hipótese aí de enriquecimento ilícito, tá? Que é o artigo 9º da Lei 8429, tudo bem? Então, vimos isso claramente, pessoal. E aí, se a gente olhar as alternativas, vamos lá na A. Ato de improbidade administrativa decorrente de concessão ou aplicação indevida de benefício tributário. Não é, tá? Aliás, esse daqui é o artigo 10A da Lei 8429. Lembrando, né, isso certamente foi abordado pelo professor no curso, né, específico preparatório para o concurso do TJ. Embora o dispositivo ainda, o 10A, né, ele não produz efeitos ainda, mas ele já é vigente, tá? Ele só não produz efeitos agora. Ele teve uma vacatio legis para a produção de efeitos maior, né? Embora ele já esteja vigente, mas sua produção de efeitos não existe. Ainda não existe, né? Mas veja que o dispositivo foi cobrado e fez bem, acertou a banca, tem mesmo que cobrar, né? Às vezes o pessoal acha que pelo fato de não produzir efeitos não vai ser cobrado em prova. Muito pelo contrário, ele está previsto na lei, já foi incorporado na redação da lei, então, obviamente, já estando na lei, é totalmente passível e tranquilo que a banca cobre. Então, tranquilo a banca ter abordado este assunto na alternativa A. Mas não é o caso, tá? Na B a gente tem indiferente, pois não caracteriza nenhuma das hipóteses. Vimos que existe previsão expressa, é sim uma hipótese, então esqueça a alternativa B. Na C de casa, ato de improbidade, que importa enriquecimento ilícito. E aí é o nosso gabarito, sem dúvida nenhuma. Né? Por decoreba, porque o candidato conhece a lei 8429, não é prejuízo ao erário e também não é princípio da administração pública. Por que, Luiz, que não é? Porque você tem que saber, né, tem que tentar memorizar as hipóteses, os exemplos, né, os incisos dos artigos 9º, 10 e 11 para poder resolver essa questão. Não tem como, tá? Então aí, diante dessa decoreba, a gente tem aí que a alternativa C é a correta, tudo bem? Então lembre-se que é muito importante que todo concurseiro tem que saber de trás para frente, de frente para trás, os artigos 9º, 10 e 11 da 8429. Não tem como. Na 57, pessoal, temos o seguinte. Assinale a alternativa que corretamente discorre sobre as penas previstas na LIA, na Lei de Improbidade Administrativa. Alternativa A. As penas previstas na Lei de Improbidade deverão ser aplicadas cumulativamente, exceto quando se tratar de ato de improbidade administrativa que atente contra os princípios da administração pública. O grande problema aqui, pessoal, está, né, na banca ter mencionado apenas cumulativamente, quando, na verdade, as penas podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente. Isso está previsto aqui no artigo 12 da lei, tá? Veja que, independentemente das sanções penais, civis e administrativas, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes combinações que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato, tá? Então,
Vejam que é claro, é explícito que as penas podem ser aplicadas de maneira conjunta, mais de uma penalidade, digamos assim, ou pode ser aplicada pelo juiz, no caso concreto, apenas uma penalidade. Então, vemos aí que a alternativa A está equivocada em seus dizeres, tá? Porque não é apenas cumulativamente, tudo bem? Podem ser isolados também. Na B a gente tem, na fixação das penas previstas na lei de improbidade, o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente. Pessoal, isso é bastante tranquilo, é a literalidade da lei, conforme a gente pode verificar aqui, ó. Vejam no parágrafo único do artigo 12. Na fixação das penas previstas nesta lei, o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente. Então, mais uma vez, a literalidade da lei, cobranças, né, daquilo que está explicitamente previsto na 8429, mantendo o estilo da Banca Vunesp, né? Então, tranquila a alternativa, a B é a nossa alternativa correta, tá? Na C de caso, a gente tem o seguinte: no caso de condenação por ato de improbidade administrativa decorrente de concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário, não cabe a aplicação da pena de perda da função pública. Pessoal, artigo 12, inciso 4º da Lei 8429, tá? Para o caso de benefício financeiro ou tributário, que é essa modalidade de ato administrativo trazido pelo artigo 10A, né, pelo recentíssimo artigo 10A, é sim possível, artigo 12, inciso 4º, né, é sim possível a aplicação da perda da função pública sim, tá? Então essa alternativa está equivocada. Deem uma olhada no artigo 12, inciso 4º da 8429, tudo bem? É isso que dá razão para que essa alternativa C esteja equivocada, tudo bem? Na D de dado a gente tem a aplicação das penas previstas na lei de improbidade impede a aplicação das demais sanções penais, civis e administrativas previstas em legislação específica. Vejo que é a segunda vez que a banca, né, traz a mesma coisa, dizendo que uma coisa depende da outra. Não é bem assim, pessoal. São três instâncias, são três esferas, digamos assim. Três esferas completamente separadas, tá? Há casos excepcionais em que elas se comunicam, tudo bem, mas não é o caso aqui, né? Então, raciocinem sempre que no primeiro momento pode haver três processos distintos, tá? Cada qual correndo, né, dentro da esfera civil, administrativa, penal, independentemente do que ocorre nos outros dois processos. Então, não sempre entendo dessa maneira, tudo bem? Então, a alternativa D é equivocada, mais uma vez, reiteramos isso. E na E a gente tem a pena de proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, terá o prazo máximo de 2 anos. Pessoal, incisos 1º, 2º e 3º do artigo 12, tá? Esse prazo aqui, ele pode ser de 3, pode ser de 5 e pode ser de 10 anos, tá? Então, foi viagem aqui da banca colocar que o prazo máximo é de 2 anos, tá? Só vocês darem uma olhadinha lá nos 3 incisos do artigo 12 que vocês vão ver isso que eu estou mencionando para vocês. Então, muito tranquilo, pessoal, realmente cobrança de literalidade de lei, né? Não tem muito como fugir disso. A alternativa B de bola é a correta aqui, tá? Pessoal, artigo 58, né? A nossa penúltima questão. Procedimento administrativo previsto na 8429, destinado a apurar a prática de ato de improbidade. Vamos lá, alternativa A, impedirá a apuração dos fatos pelo Ministério Público caso se conclua pela improcedência das acusações. Pessoal, o fato, até pela função institucional do Ministério Público, ele tem autonomia, tá? Isso é fato, né? Isso é garantido na Constituição Federal e a Lei 8429 menciona isso no artigo 22, tá? Vamos dar uma olhadinha? Trouxe ele aqui para vocês, ó. Para apurar qualquer ilícito previsto nesta lei, o Ministério Público, de ofício, a requerimento de autoridade administrativa ou mediante representação, pode requisitar, por exemplo, instalação de inquérito policial ou procedimento administrativo. Então vejam que não existe uma circunstância condicionando o MP de exercer as suas atribuições. Ele tem realmente autonomia funcional para atuar de maneira geral e, logicamente, no âmbito das ações civis de responsabilização por ato de improbidade. Então, o que a alternativa A traz para a gente é equivocado. O MP tem, sim, autonomia para atuar, né? Então, não tem como, né,
o MP ser impedido de apurar fatos, como se lê aqui na alternativa. Então, a alternativa A, perdão, está completamente equivocada. Tudo bem? Na B, a gente tem assim: poderá acarretar o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no exterior, se for o caso. Pessoal, essa alternativa B aqui, é bom a gente ter um pouco de cuidado. Talvez o candidato mais afoito, que não tenha prestado atenção no enunciado, pode ter assinalado essa alternativa. Por quê? Porque a gente sabe que no andamento da ação, né, no âmbito judicial já, no andamento da ação de improbidade, é sim possível haver bloqueio de bens, por exemplo, sequestro de bens, nessas medidas cautelares. Só que vejam, já é na esfera judicial. Então, bloqueio de bens, sequestro de bens e outras medidas cautelares destas espécies, deste tipo, somente ocorrem na esfera judicial. E o enunciado ele é bastante claro quando ele fala procedimento administrativo. Tá? Então, no âmbito do procedimento administrativo, não há que se falar, por exemplo, em exame, bloqueio de bens, né, contas bancárias, aplicações financeiras, neste procedimento que é abordado pela 8429. Essa medida aqui, por exemplo, só se dá no âmbito da esfera judicial. Tudo bem? Então, tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Tá? Então, na nossa opinião, esse exame, né, esse bloqueio de bens, não se faz, ele não acontece, né, e existe previsão da lei para isso, não acontece no procedimento administrativo. Tanto é que, se vocês olharem aqui o artigo 16, né, havendo fundados indícios de responsabilidade, a comissão representará o MP ou a procuradoria para que se requeira ao juízo, por exemplo, decretação de sequestro de bens. Né? Então vejam que é necessária uma intervenção judicial para que você consiga essas medidas mais coercitivas, né, que restringam ali a utilização do patrimônio por parte daquele que está sendo acusado, né, enfim, de improbidade administrativa, que está sendo processado, é réu, né, num processo de improbidade administrativa. Tá? Então, cuidado, porque na esfera administrativa não existe esse tipo de procedimento. Tudo bem? Na C, a gente tem o seguinte: deverá ser levado ao conhecimento do Ministério Público e do Tribunal ou Conselho de Contas pela comissão processante. Então, pessoal, confere essa informação lá no artigo 15, né, que a comissão processante da esfera administrativa, tá? Dará conhecimento ao MP ou Tribunal ou Conselho de Contas da existência do procedimento administrativo. Aí sim, né? Então, a comissão processante dá ciência para esses órgãos, né, independentes e autônomos, né, MP e Tribunal de Contas, que existe um procedimento administrativo. Tá? Simplesmente é dada a ciência. Então, aí sim, está correta a alternativa. Então, a alternativa C vai acabar sendo o nosso gabarito. Tudo bem? Na D de dado, a gente tem: será iniciado por representação, que será escrita ou reduzida a termo, podendo o representante permanecer anônimo, se assim o desejar. Pessoal, artigo 14, ó. Qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente, tudo bem, mas vejam que a representação será escrita ou reduzida a termo e assinada. Claro, então, se ela é assinada, é incongruente aí a gente pensar que isso pode ser feito de maneira anônima, como induz aí a alternativa D. Tá? Não há que se falar, então, em por exemplo, aqui, permanecer anônimo, tá? Uma conduta aí que não é compatível com o que prevê a Lei 8429. Claro que a administração pública, tendo notícias, né, mediante uma denúncia anônima, por exemplo, ela pode, de ofício, instaurar procedimento para apurar essa irregularidade que tenha chegado ao conhecimento, tenha chegado ao ouvido de determinado agente público. Né? Então, apura-se de ofício, tá? Mas a regra geral para representações é sim pela identificação do representante, que ele se identifique, que ele assine, subscreva lá a peça, né, a petição dele, enfim. Tudo bem? Na E a gente tem esse procedimento administrativo, né, lembrando, poderá compreender decreto de sequestro de bens do agente ou terceiro que tenha enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público. Então, pessoal, cuidado. Mais uma vez, assim como na alternativa B, todo esse tipo esse cerceamento de bens, né, não se dá na esfera administrativa, tudo bem? Então, a alternativa E é equivocada também por isso, tá? A questão aqui a alternativa B menciona, né, contas bancárias, por exemplo, né? Opa, perdão. Bom, a alternativa correta é a letra B, tá? Desculpa. É isso mesmo, né? Não, desculpa, eu voltei o slide. Então, peraí, 58, né, que a gente tá. Alternativa C é a correta, tá? Assim, no âmbito, aí sim, aí já é uma matéria mais relacionada ao direito tributário, tá?
O exame, por exemplo, de você examinar as contas bancárias de um sujeito que esteja sendo investigado pela autoridade tributária, isso pode acontecer, sem necessidade da intervenção do judiciário, tá? E aqui, por exemplo, a alternativa B fala, né, de investigar, né, poder acarretar exame de contas bancárias. Essa quebra do sigilo bancário, né, pode acontecer, mas no âmbito de uma investigação tributária, tudo bem? Por exemplo, Receita Federal ou fiscos, né, autoridades fiscais estaduais e municipais, em havendo uma investigação contra determinado contribuinte, né, que eventualmente deixou de recolher tal tributo. Então aí sim pode haver na esfera administrativa essa questão de você examinar contas bancárias. Mas aí a gente está falando de um processo administrativo tributário, tá? Não é o caso daqui do procedimento administrativo que está previsto na 8429. É uma outra matéria, é um outro assunto, tá? Por fim, pessoal, para fechar o nosso vídeo, vamos falar da questão 59, tá? No processo judicial de improbidade administrativa, o Ministério Público atuará somente como fiscal da lei, mas promoverá as ações necessárias à complementação do ressarcimento do patrimônio público. Essa é a alternativa A, né? Veja só, pessoal, o MP não atua apenas como fiscal da lei, ele pode inclusive ser o propositor, ele pode ser o autor da ação de responsabilidade por ato de improbidade administrativa, tá? Isso a gente verifica no artigo 17, por exemplo. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público. Então, só por isso a gente já tem que o MP ele não atua só como fiscal da lei, tá? Ele atua sim como sendo o propositor, né, o autor da ação de improbidade administrativa. Então, restringir o papel do MP apenas como fiscal da lei, né, como a alternativa A está dizendo aqui, é um erro, então a alternativa A está fora da nossa jogada. Na B de bola a gente tem atuará somente como autor, vejam só, mais um erro, né? Somente como autor, claro, ele é autor, ele pode ser autor, mas também ele pode ser fiscal da lei, a gente acabou de ver. Então a B já estaria equivocada também, né? Atuará somente como autor, não intervindo se a pessoa jurídica interessada propuser a ação ordinária. Pessoal, o Ministério Público intervém sim, tá? Já vamos verificar isso. Na C a gente tem, é o único legitimado a propor a ação ordinária, não é, dentro de 30 dias da efetivação da medida cautelar. Vamos dar uma olhadinha nos dispositivos legais correspondentes. Vejam só, no 17 a gente tem, quem pode, né, quem são os sujeitos aí que podem ser autores da ação de improbidade administrativa? O Ministério Público, tá? E a pessoa jurídica interessada, pessoa jurídica de direito público interessada. Então, União, Estado, município, esses podem ser os autores, tudo bem? Continuando, pessoal, aqui, ó, no 17 ainda a gente tem, né, a Fazenda Pública, quando for o caso, promoverá ações necessárias à complementação do ressarcimento do patrimônio público, a gente vai ver que isso é importante, aqui na alternativa D de dado, ó. Bom, só para a gente completar, a C a gente viu que não é o único, o MP, né, não é o único legitimado a propor ação ordinária, porque a pessoa jurídica interessada também pode propor. Então a gente já viu que a A está equivocada, a B está equivocada, a C está equivocada também. A D, poderá abster-se de contestar o pedido ou poderá atuar ao lado do autor, desde que isso se afigure útil ao interesse público a juízo do Procurador-Geral de Justiça. Pessoal, vejam só, aí a gente tem que fazer uma correlação com a lei da ação popular, tá? Porque fala assim, dê uma olhadinha, vamos ler aqui o artigo 17, parágrafo 3º, ó. No caso de a ação principal ter sido proposta pelo MP, aplique-se no que couber o disposto no parágrafo 3º do artigo 6º da Lei da Ação Popular, que diz o seguinte: pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, cujo ato seja objeto de impugnação, poderá abster-se de contestar o pedido ou poderá atuar ao lado do autor. Tá? Então veja aí, se o MP propõe a ação, no caso aqui, um exemplo de ação popular, a pessoa jurídica de direito público pode se abster de contestar o pedido, ou então ela vai figurar como atuar ao lado do autor, vai figurar ao lado do Ministério Público, tá? E aí a alternativa D está dizendo, né, a juízo do Procurador-Geral de Justiça. Isso aqui está equivocado também, pessoal, não existe essa previsão na lei, enfim, não há essa questão do juízo do Procurador-Geral de Justiça mencionado expressamente aqui no nosso caso, na 8429, tá? E aí, pessoal, sobra pra gente a alternativa E, que diz o seguinte, ela está incompleta aqui, se não intervir no processo como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei, sob pena de nulidade, tá? Então, desculpem aqui, ficou incompleta aqui, né? Daqui pra, ainda aqui tem um textinho, tá? Atuará obrigatoriamente como fiscal da lei, sob pena de
nulidade. A alternativa E é o nosso gabarito, por força aí daquilo que a gente acabou de ver, de visualizar nesses artigos, tá? Tá aí o artigo 17, parágrafo 4º, tá? Que explicita e deixa de uma clareza solar aí: se não intervier no processo como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei, sob pena de nulidade do feito, né? Da ação como um todo, tá? Então aí a gente tem então a alternativa E como sendo correta. Vou ler de novo a alternativa E. Se não intervir no processo como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei, sob pena de nulidade. Bem, a gente viu que é bem isso que a gente viu, que está contido aí no artigo 17, parágrafo 4º. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, que tenham ido bem na prova, tá? E continue conosco aí assistindo os nossos vídeos, certamente outros vídeos aí sobre as correções das diversas provas, né, que foram aplicadas no concurso de escrevente existirão no site do NEAF. Acompanhem todos, tá? E continuem nos prestigiando com a audiência de vocês. Bons estudos a todos, muito obrigado, até uma próxima.